Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão de cinemática vetorial. Dessa vez uma questão do Enem 2018, primeira aplicação, questão da habilidade 17, tá pessoal? Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Então ele vai pegar uma roda menor, trocar por uma roda maior, tá? Duas consequências provocadas por essa troca de aro são elevar a posição do centro de massa, abaixar a posição do centro de massa, elevar a posição do centro de massa. Bom, pessoal, essa questão do centro de massa é uma questão de equilíbrio lá, de corpo extenso, quando a gente fala em momento, né? Vai um pouquinho além da cinemática vetorial, tá? Então, essa questão não trata só da cinemática vetorial, mas ela fala também aí um pouquinho de baixar ou de elevar o centro de massa do carro. Beleza. Bom, aí o que acontece? A primeira pergunta é essa, se vai baixar ou se vai elevar o centro de massa. A segunda coisa é aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro, diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Então, ele quer saber o seguinte, quando ele trocar os pneus, se a velocidade indicada no velocímetro vai mudar, tá? Em relação àquela que tinha antes dos pneus serem trocados. Então, vamos com calma. A troca foi de um diâmetro menor para um diâmetro maior. Beleza, beleza. Vamos pensar primeiro no centro de massa. Pensando num carro bem ridículo, como se fosse um cubo, tá? Então, você tem um centro de massa que seria basicamente o quê? Eu posso fazer umas rodinhas, desprezo o peso das rodas, faço como se fosse uma caixinha. Se eu fizer aqui um X, o centro de massa é esse ponto aqui. Repara que se eu boto rodas mais altas, automaticamente, o que vai acontecer? O centro de massa vai subir. Tá? A altura do centro de massa vai subir. Isso é verdade. Tá? Quanto mais alto esse centro de massa, pessoal, dá uma instabilidade do carro. Na hora que o carro faz a curva, ele tem a tendência de virar para o lado. Tá bem? Como o centro de massa sobe. Tá? Bom, então a altura do centro de massa aumenta e isso vai dar uma certa instabilidade no carro. Beleza. Aí, para responder a segunda parte, V igual a ômega vezes R. Massa. V igual a ômega vezes R. Show de bola. Repara que a velocidade angular do motor não se altera. Né? Lógico, a velocidade muda, mas assim, não se altera com a mudança da roda. Se o motor dava 10 giros, ele continua dando 10 giros, não interessa a roda. Se o motor dava 10 giros, ele continua dando 10 giros, 10 radianos por segundo, por exemplo. Sei lá. Então, a velocidade angular não vai mudar porque eu troquei a roda do carro. Tá? Só que o raio aumentou. Se o raio aumentou, a velocidade linear, a velocidade da borda do pneu do carro, aumenta. Então, como o marcador calcula a velocidade a partir do ômega, isso não ficou muito bem informado no enunciado, mas como a velocidade é calculada a partir do giro, o que vai acontecer? Ele marcará a mesma velocidade, mas o carro estará numa velocidade maior do que a indicada pelo marcador. Então, a velocidade que o carro está é maior quando ele bota a roda grande, tá? Considerando que a velocidade é medida a partir do ômega e não a partir da velocidade linear, tá? Então, o que acontece? Por isso, ficamos aí com a alternativa letra A. Aumentou o centro de massa, deixou o carro instável, né? Aumentou a altura do centro de massa, deixou o carro mais instável, tá? E aumentou o raio, sem mexer na velocidade angular do motor, aumenta a velocidade. Automaticamente a velocidade que o carro estará é maior
do que a velocidade que ele estaria quando estivesse com a roda original de raio 15 que ele tinha falado lá. Beleza, gente? Bom, é uma questão que não tinha muita conta, muita coisa, mas tinha um grauzinho de complexidade interessante e uma aplicação prática também bem interessante. Beleza, gente? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.